decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Julgamento. Todo mundo tem um ponto fraco, uma brecha no muro do castelo. Essa fraqueza em geral é uma insegurança, uma emoção ou necessidade incontrolável, pode também ser um pequeno prazer secreto. Seja como for, uma vez encontrado esse ponto fraco, é ali que você deve apertar. Descobrindo o ponto fraco, num plano estratégico de ação todos nós temos resistências. Vivemos dentro de uma eterna armadura que nos defende de mudanças e intromissões de amigos e rivais. Só queremos que nos deixem fazer as coisas a nosso modo. Forçar constantemente essas resistências vai lhe custar muita energia. Uma das coisas mais importantes a respeito das pessoas, entretanto, é que todas elas têm um ponto fraco, alguma parte na sua armadura psicológica que não resistirá, que cederá à sua vontade se você conseguir encontrá-la e forçar a entrada. Algumas pessoas revelam abertamente as suas fraquezas, outras as disfarçam. Aquelas que disfarçam são as mais fáceis de destruir através dessa única brecha na armadura. O leão, a camurça e a raposa. Um leão perseguia uma camurça num vale. Estava prestes a agarrá-la, e com olhos cúpidos previa um garantido e satisfatório repasto. Parecia impossível a vítima escapar, uma ravina profunda barrava o caminho tanto do caçador quanto da caça. Mais ágil camurça, reunindo todas as suas forças, lançou-se como uma flecha sobre o abismo e parou do outro lado sobre uma pedra. Nosso leão deteve-se abruptamente. Mas naquele momento um amigo dele passava por ali. Esse amigo era a raposa. O que? Ela disse. Com a sua força e agilidade, você vai perder para uma fraca camurça. Basta querer, e será capaz de fazer maravilhas. Embora o abismo seja profundo, se você quiser mesmo, tenho certeza de que o vencerá. Sem dúvida você pode confiar na minha amizade desinteressada. Eu não exporia a sua vida a tanto risco se não conhecesse tão bem a sua força e destreza. O sangue do leão ferveu nas veias. Ele se atirou com toda a força ao espaço. Mas não conseguiu vencer o abismo e caiu de cabeça, morrendo na queda. Então, o que fez o seu querido amigo? Desceu cautelosamente até o fundo da ravina, e lá, ao ar livre no espaço aberto, vendo que o leão não precisava mais de elogios nem de obediência, se dispôs a prestar as últimas exéquias ao amigo morto e, de uma só vez, devorou até os ossos. Fables, Ivan Krylov, de 1768 a 1844. Ao planejar o seu ataque, tenha em mente estes princípios, e preste atenção a gestos e sinais inconscientes. Como disse Sigmund Freud, nenhum mortal consegue guardar um segredo. Se os lábios se calam, ele fala com a ponta dos dedos, traz-se por todos os poros. Este é um conceito crítico na busca do ponto fraco de alguém. A fraqueza se revela em gestos aparentemente sem importância e palavras que escapam sem querer. A chave não está apenas no que você está procurando, mas onde e como você procura. Conversas do dia a dia são uma mina riquíssima de pontos fracos, portanto treine o seu ouvido. Comece por parecer sempre interessado, um ouvido simpático incentiva qualquer um a falar. Um truque esperto, com frequência usado pelo estadista francês do século XIX, Talleyrand, é parecer disposto a se abrir com o outro, a dividir com ele um segredo. Pode ser tudo inventado, ou real mas sem grande importância para você, o importante é que pareça sincero. Isto em geral provoca uma reação não só tão franca quanto a sua mas até mais autêntica, uma reação que revela uma fraqueza. Se você desconfia de que alguém tem um ponto fraco, sonde indiretamente. Se, por exemplo, você percebe que um homem tem necessidade de ser amado, elogie-o abertamente. Se ele aceita sofregamente o seu elogio, você está no caminho certo. Treine o seu olho para detalhes. Se a pessoa dá gorjeta ao garçom, do que ela gosta, a mensagem oculta na sua maneira de se vestir. Descubra os ídolos das pessoas, as coisas que elas adoram e farão tudo para conseguir ter. Talvez você possa lhes proporcionar essas fantasias. Lembre-se, como todos tentamos esconder nossas fraquezas, há pouco que aprender com nosso comportamento inconsciente. O que vem filtrado nas pequenas coisas que fogem ao nosso controle consciente é o que você quer saber. Descubra a criança desamparada. A maioria das fraquezas começam na infância, antes que o ego construa defensas compensatórias.
Talvez a criança tenha sido mimada ou tratada com muita condescendência numa área em particular, ou talvez uma certa necessidade emocional tenha ficado insatisfeita. Quando essa criança cresce, a indulgência ou a deficiência pode ficar abafada, mas não desaparece. Conhecer uma necessidade da infância lhe dará uma poderosa chave para a fraqueza de uma pessoa. Um indício deste ponto fraco é que as pessoas em geral reagem infantilmente quando ele é tocado. Fique atento, portanto, a qualquer comportamento que já deveria ter sido superado. Se na infância as suas vítimas ou rivais não tiveram algo importante, como apoio paterno por exemplo, forneça-o, ou o seu simulacro. Se eles revelarem um gosto secreto, um prazer oculto, satisfaça-o. De uma forma ou de outra, eles não conseguirão resistir a você. Procure contrastes. Um traço evidente quase sempre esconde o oposto. Quem bate no peito em geral é um grande covarde, um exterior pudico pode ocultar uma alma lasciva, o certinho com frequência está louco por uma aventura, o tímido morre por um pouco de atenção. Sondando além das aparências, frequentemente você vê que o ponto fraco das pessoas é o oposto do que elas revelam. Irving Lazar. O superagente em Hollywood Irving Paul Lazar estava certa vez ansioso para vender uma peça para Jack L. Warner, um manda-chuva dos estúdios de cinema. Tive um longo encontro com ele hoje, Lazar explicou ao autor da peça, Garson Kanin, mas não mencionei o assunto, nem toquei nele. Por que não? Perguntei. Porque vou esperar até o próximo fim de semana, quando irei a Palm Springs. Não estou compreendendo. Não. Eu vou a Palm Springs todos os fins de semana, mas neste Warner não vai. Ele tem uma estreia ou coisa assim. Portanto ele não vai aparecer por lá até o próximo fim de semana, e é aí que eu vou falar sobre isso com ele. Irving, estou cada vez mais confuso. Veja bem, disse Irving já impaciente. Eu sei o que estou fazendo. Sei como convencer Warner. Este é o tipo de assunto com o qual ele não se sente à vontade, por isso tenho que atacar firme de repente, para receber um sim. Mas por que Palm Springs? Porque em Palm Springs ele vai aos banhos no spa todos os dias. E é lá que eu vou estar quando ele chegar. Agora tem uma coisa a respeito do Jack, ele tem 80 anos e é muito vaidoso, e não gosta que as pessoas o vejam nu. Então quando eu me aproximar dele no de spa, quero dizer, ele nu, bem, eu também estarei nu, mas não me importo que me vejam. Ele se importa. Se eu me aproximo dele, e começo a falar sobre esse negócio, ele vai ficar constrangido. E vai querer se livrar de mim, e a maneira mais fácil é dizendo, sim, porque ele sabe que se disser não, eu não arredo o pé e vou continuar insistindo. Para se ver livre de mim, ele provavelmente dirá assim. 2 semanas depois, eu li sobre a aquisição desses direitos autorais pela Warner Brothers. Telefonei para Lazar e perguntei como tinha conseguido. O que acha? Perguntou ele. Em pelo, foi assim, e como eu lhe disse que ia funcionar. Hollywood, Garson Kanin, 1974. Descubra o elo frágil. Às vezes, na sua busca pelo ponto fraco, o importante não é o que, mas quem. Nas versões atuais da corte, quase sempre tem alguém nos bastidores com um grande poder real, uma tremenda influência sobre a pessoa superficialmente no topo. Estes agentes de poder nos bastidores são o elo frágil do grupo, encaia nas suas graças e indiretamente influenciará o rei. Por outro lado, mesmo num grupo em que todos parecem agir com uma só vontade, como o grupo que cerra fileiras para resistir ao ataque de um estranho, existe sempre um elo frágil na cadeia. Descubra quem vai ceder à pressão. Preencha o vazio. Os 2 principais vazios emocionais são a insegurança e a infelicidade. Os inseguros são ávidos por qualquer tipo de reconhecimento social, quanto aos infelizes crônicos, procure a origem da sua infelicidade. O inseguro e o infeliz são os menos capazes de disfarçar suas fraquezas. A capacidade para preencher os seus vazios emocionais é uma grande fonte de poder, e infinitamente prorrogável. Alimente emoções incontroláveis. A emoção incontrolável pode ser um medo paranoico, um temor desproporcional à situação, ou qualquer motivo básico como paixão, ganância, vaidade ou ódio. Gente presa a essas emoções não consegue se controlar, e você pode fazer esse controle para elas. A lei observada. Observância I. Em 1615, o bispo de Luçon, que na época estava com 30 anos de idade e depois ficou conhecido como Cardeal Richelieu, fez um discurso para representantes de 3 estados da França, clero, nobreza e plebe. Richelieu foi escolhido para servir de porta-voz do clero, uma responsabilidade enorme para um homem ainda jovem e quase desconhecido.
Em todas as questões importantes do dia o discurso seguiu a linha da igreja. Mas, quase no final, Richelieu fez algo que não tinha nada a ver com a igreja e tudo com a sua carreira. Ele se virou para o trono do rei Luís XIII, de 13 anos, e para a rainha-mãe, Maria de Médici, que estava sentada ao lado do filho e era regente no governo da França até ele alcançar a maioridade. Todos esperavam que Richelieu dissesse as habituais palavras gentis ao jovem rei. Mas ele olhou diretamente e apenas para a rainha-mãe. Na verdade, o seu discurso encerrou com um longo e completo elogio a ela, tão veemente que chegou a ofender alguns membros da igreja. Mas o sorriso no rosto da rainha ao aceitar os cumprimentos de Richelieu foi inesquecível. Um ano depois a rainha-mãe nomeou Richelieu secretário de Estado para Assuntos Estrangeiros, um golpe incrível para o jovem bispo. Ele agora tinha entrado para o círculo íntimo do poder, e estudava o funcionamento da corte como se fosse a engrenagem de um relógio. Um italiano, Concino Concini, era o favorito da rainha-mãe, ou melhor, seu amante, papel que o tornava talvez o homem mais poderoso da França. Concini era vaidoso e afetado, e Richelieu o manobrava à perfeição, assistia-o como se ele é que fosse o rei. Em poucos meses, Richelieu era um dos favoritos de Concini. Mas alguma coisa aconteceu em 1617 que virou tudo de cabeça para baixo. O jovem rei, que até então tinha dado todos os indícios de ser um idiota, mandou matar Concini e prender seus associados mais importantes. Assim fazendo, Luís assumiu o comando do país de uma só tacada, varrendo de cena a rainha-mãe. Richelieu tinha agido mal? Estivera próximo de Concini e de Maria de Médici, cujos conselheiros e ministros tinham caído todos em desgraça, alguns estavam até presos. A própria rainha-mãe estava encerrada no Louvre, uma virtual prisioneira. Richelieu não perdeu tempo. Se todos estavam abandonando Maria de Médici, ele ficaria do seu lado. Ele sabia que Luís não poderia se livrar dela, pois ainda era muito jovem e, de qualquer forma, sempre fora excessivamente ligado a ela. Como o único amigo poderoso que restava a Maria, Richelieu preencheu a valiosa função de elo entre o rei e sua mãe. Em troca, recebeu a proteção dela, conseguindo sobreviver ao golpe no palácio e até prosperar. Nos anos seguintes, a rainha se tornou ainda mais dependente dele e, em 1622, ela retribuiu a sua lealdade. Com a intercessão de seus aliados em Roma, Richelieu foi elevado ao poderoso posto de cardeal. Em 1623, o rei Luís enfrentava dificuldades. Não tinha ninguém de confiança para aconselhá-lo e, apesar de não ser mais um menino, continuava infantil e as questões de Estado eram difíceis para ele. Agora que ele havia assumido o trono, Maria não era mais a regente e teoricamente não tinha mais poder, mas o filho ainda escutava e ela lhe dizia sempre que Richelieu era o seu único salvador possível. No início, Luís não queria ouvir, odiava o cardeal e só o suportava por amor a Maria. No final, entretanto, isolado na corte e tolhido por suas próprias indecisões, ele concordou com a mãe e nomeou Richelieu primeiro para o posto de conselheiro-chefe, em seguida para o de primeiro-ministro. Agora Richelieu não precisava mais de Maria de Médici. Deixou de visitá-la e cortejá-la, não ouviu mais as suas opiniões, até discutia com ela e contrariava seus desejos. Mas se concentrava no rei, fazendo-se indispensável ao seu novo senhor. Todos os ministros anteriores, compreendendo a infantilidade do rei, tinham tentado mantê-lo afastado dos problemas. O astuto Richelieu manobrou de outra forma, empurrando-o deliberadamente de um projeto ambicioso para outro, tais como uma cruzada contra huguenotes, e finalmente, uma prolongada guerra com a Espanha. A extensão destes projetos só tornava o rei mais dependente do seu poderoso ministro, o único homem capaz de manter a ordem no reino. E assim, durante 18 anos, Richelieu, explorando as fraquezas do rei, governou e moldou a França de acordo com a sua própria visão, unificando o país e fazendo dele uma forte potência europeia por vários séculos. O importante são as pequenas coisas. Com o passar do tempo comecei a procurar as pequenas fraquezas. São as pequenas coisas que importam. Certa ocasião, eu estava tentando influenciar o presidente de um grande banco de Omaha. O negócio fraude envolvia a compra de um sistema de trens urbanos de Omaha, incluindo uma ponte sobre o rio Mississippi. Meus chefes eram supostamente alemães e eu tinha que negociar com Berlim. Enquanto aguardava a notícia deles, eu apresentei a minha proposta de ações falsas de uma mina. Como este homem era rico, decidi arriscar alto. Enquanto isso, eu jogava golfe com o banqueiro, frequentava sua casa, ia ao teatro com ele e a esposa. Embora ele mostrasse algum interesse pelas minhas ações, ainda não estava convencido. Tinha que ir subindo até chegar a um investimento de $1.250.000. Desse total eu colocaria 900 mil, o banqueiro 350 mil. Mas ele continuava hesitante.
Uma noite eu jantava na sua casa e estava com um perfume, April Violets, da Coty. Na época não se considerava coisa de efeminado usar perfumes fortes. A esposa do banqueiro adorou. Onde o conseguiu? É uma marca rara, eu lhe disse, feita especialmente para mim por um perfumista francês. Gostou? Adorei, respondeu. No dia seguinte, fiz uma busca nos meus pertences e encontrei 2 frascos vazios. Ambos tinham vindo da França, mas estavam vazios. Fui até a loja de departamentos no centro da cidade e comprei 1 litro de April Violets da Coty. Coloquei dentro dos 2 frascos franceses, selei-os cuidadosamente e os embrulhei em papel de seda. Naquela noite, fui até a casa do banqueiro e os dei de presente à sua mulher. Foram feitas especialmente para mim em Colônia, eu lhe disse. No dia seguinte o banqueiro me procurou no hotel. Sua esposa estava encantada com o perfume. Ela achava que nunca tinha usado uma fragrância tão maravilhosa e exótica. Eu não disse ao banqueiro que poderia comprar quanto quisesse ali mesmo em Omaha. Ela falou, acrescentou o banqueiro, que eu tinha sorte de estar associado com um homem como você. Desde aí a atitude dele mudou, ele acreditava plenamente no julgamento da sua mulher e entregou os $350 mil. Esta, por acaso, foi a minha fraude mais valiosa. Yellow Kid Vairil, de 1875 a 1976. Interpretação. Richelieu via tudo como uma campanha militar, e nenhum movimento estratégico era mais importante para ele do que descobrir os pontos fracos do inimigo e pressioná-los. Desde o seu discurso em 1615, quando estava procurando o elo frágil na cadeia de poder e viu que era a rainha-mãe. Não que Maria fosse obviamente fraca, ela governava ao mesmo tempo a França e o filho, mas Richelieu viu que ela era realmente uma mulher insegura que precisava de constante atenção masculina. Ele acumulou de afeto e respeito, chegando até a bajular o seu favorito, Consigny. Ele sabia que estava chegando a hora em que o rei ia ocupar o seu lugar no trono, mas também reconheceu que Louise amava demais a mãe, quanto a ela, ele sempre seria uma criança. O jeito de controlar Louise, portanto, não era conquistando as suas graças, que poderiam mudar da noite para o dia, mas ganhando a preferência da sua mãe, por quem o seu afeto não mudaria nunca. Uma vez alcançada a posição que desejava, a de primeiro-ministro, Richelieu descartou a rainha-mãe, movendo-se para o próximo elo frágil da cadeia, o próprio caráter do rei. Havia uma parte dele que seria sempre uma criança indefesa necessitando de uma autoridade superior. Foi baseado na fraqueza do rei que Richelieu estabeleceu a sua própria fama e poder. Lembre-se, e ao entrar na corte, descubra o elo frágil. A pessoa que está no controle costuma não ser o rei ou a rainha, é alguém nos bastidores, o favorito, o marido ou a esposa, até mesmo o bobo da corte. Esta pessoa pode ter mais pontos fracos do que o próprio rei, porque o seu poder depende de muitos fatores caprichosos que fogem ao seu controle. Finalmente, ao lidar com crianças indefesas incapazes de tomar decisões, aproveite-se dessa fraqueza e empurre-as para aventuras ousadas. Elas terão de depender cada vez mais de você, e você será a figura adulta em que elas confiam para tirá-las de enrascadas. Observância segunda. Em dezembro de 1925, os hóspedes do hotel mais sofisticado de Palm Beach, na Flórida, assistiram curiosos a um homem misterioso chegar num Rolls-Royce dirigido por um chofer japonês. Durante alguns dias eles ficaram observando aquele homem simpático, que andava com uma bengala elegante, recebia telegramas a toda hora e só conversava rapidamente com as pessoas. Era um conde, ouviram dizer, Conde Victor Lustig, e de uma das famílias mais ricas da Europa, mas isso foi tudo o que conseguiram descobrir. Imagine então a surpresa deles quando Lustig um dia se dirigiu a um dos hóspedes menos distintos do hotel, um certo Hermann Loller, diretor de uma empresa de engenharia, e começou a conversar com ele. Loller era um novo rico, e para ele era muito importante fazer conexões sociais. Ele se sentiu honrado e um tanto intimidado com a atenção daquele homem sofisticado, que falava num inglês perfeito com um leve sotaque estrangeiro. A partir daí os dois ficaram amigos. Loller, é claro, é quem mais falava, e uma noite confessou que seus negócios iam mal, e haveria mais problemas ainda pela frente. Em troca, Lustig confessou ao seu novo amigo que ele também passará por sérias dificuldades financeiras. Os comunistas haviam confiscado as terras da família e todos os seus bens. Ele estava velho demais para aprender um ofício e começar a trabalhar. Felizmente tinha achado uma solução, uma máquina de fazer dinheiro. Você falsifica dinheiro? Loller murmurou chocado. Não, respondeu Lustig, explicando que, por um processo químico secreto, sua máquina duplicava com precisão qualquer tipo de papel, moeda.
Era só inserir uma nota de dólar e 6 horas depois você tinha duas, ambas perfeitas. Ele continuou explicando que a máquina tinha sido contrabandeada da Europa, que os alemães a haviam desenvolvido para prejudicar os britânicos e que ela já sustentava o conde há vários anos, e foi por aí adiante. Quando Lawler insistiu numa demonstração, os dois foram ao quarto de Lustig, onde o conde mostrou uma magnífica caixa de mogno cheia de ranhuras, manivelas e mostradores. Lawler observou Lustig enfiar uma nota de dólar na caixa. Evidentemente, na manhã seguinte bem cedo, Lustig retirou duas notas, ainda úmidas das substâncias químicas. Lustig deu as notas para Lawler, que imediatamente as levou ao banco local, que as aceitou como autênticas. Agora o empresário implorava febrilmente para que Lustig lhe vendesse a máquina. O conde explicou que só existia uma, então Lawler lhe fez uma oferta generosa, em 25 mil dólares, na época uma quantia considerável, a mais de 400 mil dólares, hoje. Ainda assim, Lustig parecia relutar e não se sentia bem fazendo o amigo pagar tanto. Mas acabou concordando com a venda. Afinal de contas, disse ele, não importa o que você vai me pagar. Em poucos dias você recupera tudo, duplicando as suas próprias notas. Fazendo Lawler jurar que jamais revelaria a ninguém a existência da máquina, Lustig aceitou o dinheiro. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele deixou o hotel. Um ano depois, após muitas tentativas em vão de duplicar as notas, Lawler finalmente procurou a polícia para contar a história de como o conde Lustig o havia enganado com um par de notas de dólar, algumas substâncias químicas e uma caixa de mogno inútil. Interpretação: o conde Lustig tinha um olho de lince para as fraquezas alheias. Ele as discernia nos mínimos gestos. Lawler, por exemplo, exagerava nas gorjetas, parecia nervoso nas conversas com o zelador, falava muito alto dos seus negócios. Sua fraqueza, Lustig sabia, era a necessidade de reconhecimento social e o respeito que ele achava que merecia porque era rico. Era também cronicamente inseguro. Lustig estava no hotel atrás de uma vítima. Em Lawler ele identificou o otário perfeito, um homem ávido por alguém que preenchesse o seu vazio psíquico. E por falar nisso, existe um outro fato que merece atenção. É o seguinte: um homem revela o seu caráter na maneira como lida com ninharias, pois é quando ele se descontrai. Esta em geral é uma boa oportunidade para observar o infinito egoísmo da natureza de um homem, e a sua total falta de consideração pelos outros, e se estes defeitos se mostram nas pequenas coisas, ou simplesmente nas atitudes dele em geral, você verá que elas também fundamentam suas ações em questões importantes, embora ele possa disfarçar isso. Esta é uma oportunidade imperdível. Se nas pequenas coisas do dia a dia, as ninharias da vida, um homem não tem consideração e busca apenas o que lhe é vantajoso ou conveniente, em prejuízo dos direitos alheios, se ele se apropria do que pertence a todos igualmente, pode ter certeza de que no seu coração não há justiça, e ele seria um grandíssimo salafrário se a lei e a coerção não lhe tolhessem as mãos. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Ao lhe oferecer a sua amizade, Lustig sabia que estava lhe oferecendo o respeito imediato dos outros hóspedes. Sendo um conde, Lustig também estava oferecendo ao empresário novo rico acesso ao mundo cintilante dos tradicionalmente ricos. E, como um golpe de misericórdia, parece que ele possuía uma máquina que ia solucionar os problemas de Lawler. Até o colocaria em pé de igualdade com o próprio Lustig, que também tinha usado a máquina para manter o seu status. Não surpreende que Lawler tenha mordido a isca. Lembre-se, e na sua busca de um otário, procure sempre o insatisfeito, o infeliz, o inseguro. Essas pessoas estão crivadas de pontos fracos e têm necessidades que você pode satisfazer. A carência delas é a ranhura onde você coloca a unha do polegar e força à vontade. Observância terceira. Em 1559, o rei Henrique II, da França, morreu numa justa. O filho subiu ao trono como Francisco II, mas em segundo plano ficaram a esposa e rainha de Henrique, Catarina de Médici, uma mulher que há muito já mostrará a sua habilidade em questões de Estado. Quando Francisco morreu no ano seguinte, Catarina assumiu o controle do país como regente do segundo filho na linha de sucessão, o futuro Carlos IX, com apenas 10 anos de idade na época. As principais ameaças ao poder da rainha eram Antônio de Bourbon, rei de Navarra, e o irmão dele, Louis, o poderoso príncipe de Condé, ambos em condições de reivindicar o direito de ser o regente em vez de Catarina, que, afinal de contas, era italiana, uma estrangeira. Catarina rapidamente nomeou Antônio general de divisão do reino, título que pareceu satisfazer a sua ambição. Isso também significava que ele teria que permanecer na corte, onde Catarina poderia ficar de olho nele. No seu próximo passo, ela se mostrou ainda mais esperta e Antônio tinha uma notória fraqueza por mulheres jovens,
Portanto, ela designou a sua dama de honra mais atraente, Louise de Howe, para seduzi-lo. Íntima de Antoine, Louise relatava a Catarina tudo o que ele fazia. A jogada funcionou tão bem que Catarina designou outra dama de honra para o príncipe de Condé, formando assim o seu esquadrão volante, de jovens que ela usava para manter sob controle os incautos machos da corte. Em 1572, Catarina casou a filha, Marguerite de Valois, com Henri, filho de Antoine e o novo rei de Navarra. Colocar uma família que sempre lutara contra ela tão próxima do poder era uma jogada perigosa. Então, para ter certeza da lealdade de Henri, ela soltou sobre ele a mais bela do seu esquadrão volante, Charlotte de Beaune-Semblançay, baronesa de Salves. Catarina fez isso apesar de Henri estar casado com sua filha. Em poucas semanas, Marguerite de Valois escreveu nas suas memórias, de Salves cativou de tal forma meu marido que não dormimos mais juntos, nem mesmo conversamos. A baronesa era uma excelente espiã e ajudou a manter Henri sob o domínio de Catarina. Quando o filho mais novo da rainha, o Duque de Alençon, tornou-se muito amigo de Henri, ela chegou a temer uma conspiração entre os dois, e lhe mandou uma baronesa também. Este membro tão infame do esquadrão volante rapidamente seduziu Alençon, e em breve os dois jovens brigavam por ela e a amizade acabou logo, junto com o risco de uma conspiração. A Batalha de Farsália. Quando os dois exércitos de Júlio César e de Pompeu chegaram a Farsália, e ambos acamparam ali, a ideia de Pompeu continuava a mesma de antes, contrária à luta. Mas os que o cercavam estavam muito confiantes no sucesso e como se já o houvessem conquistado. A cavalaria especialmente estava obstinada com a luta, esplendidamente armada e bravamente montada, e orgulhosa dos belos cavalos e da bela figura, e também da vantagem numérica, pois eram 5.000 contra os 1.000 de César. Os da infantaria não eram em menor escala, sendo 45.000 contra 22.000 do inimigo. No dia seguinte, enquanto a infantaria estava firmemente empenhada na principal batalha, pelo flanco seguia o cavalo de Pompeu, confiante, abrindo amplas fileiras, a fim de cercar a ala da direita de César. Mas, antes de travar combate, os exércitos de César se apressaram e os atacaram, e não atiraram de longe seus dardos, nem atiraram nas coxas e pernas, como faziam em geral nas batalhas corpo a corpo, mas miraram nos rostos. Pois assim César os havia instruído, na esperança de que os jovens cavaleiros, que não eram muito versados em batalhas e ferimentos, mas que vinham com seus longos cabelos, na flor da idade e no auge da beleza, ficassem mais apreensivos com esses golpes, não se importando em arriscar um perigo no presente e uma cicatriz no futuro. E assim foi, pois estavam tão longe de levar um golpe de dardo, que não suportaram a sua visão, viraram as costas, e cobriram os rostos para protegê-los. Desordenados, se voltaram prestes a fugir, e assim a maioria vergonhosamente arruinou tudo. Pois os que os venceram cercaram de novo imediatamente a infantaria e, atacando por trás, os estraçalharam. Pompeu, que comandava a outra ala do exército, ao ver a sua cavalaria assim trucidada e fugindo, se descontrolou, esquecendo-se de que era Pompeu grande, mas alguém a quem um deus privou dos sentidos, retirou-se para sua tenda sem dizer uma palavra e ali se sentou esperando o que ia acontecer, até que todo o exército debandou. A vida de Júlio César, Plutarco, c. 46, 120 d.C. Interpretação. Catarina percebeu desde cedo a influência que uma amante pode ter sobre um homem no poder, em seu próprio marido. Henrique II teve uma das mais infames amantes, Diane de Poitiers. O que Catarina aprendeu com essa experiência foi que um homem como seu marido queria se sentir capaz de cativar uma mulher por seus próprios encantos, e não por seu status, que ele tinha herdado e não fizera força nenhuma para conquistar. E essa necessidade tinha um enorme ponto cego, em se a mulher agisse como se ela é quem estivesse sendo conquistada, o homem não notaria, com o passar do tempo, que a amante é que o controlava, como fez Diane de Poitiers com Henrique. A estratégia de Catarina foi se aproveitar dessa fraqueza, usando-a como uma forma de conquistar e controlar os homens. Ela só precisava soltar as mulheres mais belas da corte, o seu esquadrão volante, sobre os homens que ela sabia terem a mesma vulnerabilidade do seu marido. Lembre-se, procure sempre paixões e obsessões incontroláveis. Quanto mais forte a paixão, mais vulnerável a pessoa. É curioso, pois as pessoas apaixonadas parecem fortes. Mas, de fato, elas estão simplesmente representando, distraindo as pessoas para que não vejam como realmente são fracas e impotentes. A necessidade que o homem sente de conquistar mulheres na verdade revela uma enorme impotência que há milhares de anos os faz de otários. Procure a parte mais visível das pessoas, a ganância, a luxúria, o medo intenso. Estas são emoções impossíveis de esconder, e sobre as quais elas não têm o menor controle. E o que as pessoas não conseguem controlar, você controla por elas. Observância 4.
Arabella Huntington, esposa do grande magnata das estradas de ferro do século XIX, Collis P. Huntington, era de origem humilde e sempre lutou pelo reconhecimento social entre seus pares ricaços. Quando dava uma festa na sua mansão em São Francisco, quase ninguém da elite social comparecia, e eles a viam como uma mulher interesseira, diferente deles. Devido à fabulosa riqueza do marido, os marchands a cortejavam, mas com tamanha condescendência que obviamente a consideravam uma nova, rica. Só um homem importante a tratava de outra forma, o marchand Joseph Duveen. No início do seu relacionamento com Arabella, Duveen não se esforçou para lhe vender peças de arte muito caras. Pelo contrário, ele acompanhava as lojas elegantes, conversava sem parar sobre rainhas e princesas que ele conhecia, e outras coisas desse tipo. Finalmente, ela pensou, ali estava um homem que a tratava como uma igual, até superior, na alta sociedade. Enquanto isso, se Duveen não tentava lhe vender peças de arte, sutilmente ia educando Arabella de acordo com as suas próprias ideias estéticas, isto é, que a melhor arte era a mais cara. E depois que ela tivesse absorvido a sua maneira de ver as coisas, Duveen agiria como se ela sempre tivesse tido um gosto sofisticado, como se mesmo antes de o conhecer ela já possuísse um profundo gosto estético. Quando Collins Huntington morreu, em 1900, Arabella herdou uma fortuna e imediatamente começou a comprar quadros caros, de Rembrandt e Velázquez, por exemplo, e só de Duveen. Anos depois, Duveen lhe vendeu o Blue Boy de Gainsborough pelo preço mais alto já pago por uma obra de arte na época, uma aquisição espantosa para uma família que nunca tinha se mostrado muito interessada por coleções. Interpretação. Joseph Duveen compreendeu logo Arabella e o que a interessava, em ela queria se sentir importante, à vontade em sociedade. Profundamente insegura porque vinha de uma classe inferior, ela precisava da confirmação do seu novo status social. Duveen esperou. Em vez de se apressar tentando convencê-la a colecionar obras de arte, ele sutilmente começou a trabalhar as suas fraquezas. Ele a fez sentir que merecia sua atenção, não por ser a mulher de um dos homens mais ricos do mundo, mas por sua própria personalidade, e isto a deixou totalmente derretida. Duveen nunca foi condescendente com Arabella, em vez de ficar dissertando, ele ia lhe incutindo indiretamente as suas ideias. Consequentemente, ela se tornou uma das suas melhores e mais fiéis clientes, e também comprou The Blue Boy. A necessidade que as pessoas têm de confirmação e reconhecimento, de se sentirem importantes, é o melhor tipo de fraqueza a explorar. Primeiro, é quase universal. Segundo, explorá-la é facílimo. Basta você encontrar um jeito de fazer as pessoas se sentirem seguras do seu bom gosto, da sua posição social, da sua inteligência. Uma vez fisgado o peixe, você pode ficar lhe dando linha sempre, você está preenchendo um papel positivo, dando a elas o que elas não conseguem sozinhas. Talvez jamais desconfiem de que você as está influenciando, e se desconfiarem talvez não se importem com isso, porque você está fazendo com que elas se sintam seguras, e isso não tem preço. Observância V. Em 1862, o rei Guilherme da Prússia nomeou Otto von Bismarck Primeiro-Ministro das Relações Exteriores. Bismarck era conhecido por sua ousadia, sua ambição, e seu interesse em reforçar as forças armadas. Rodeado de liberais no governo e no gabinete, políticos que já queriam limitar seus poderes, foi muito perigoso para Guilherme colocar Bismarck nesta sensível posição. Sua mulher, a Rainha Augusta, tinha tentado dissuadi-lo mais, embora em geral ela conseguisse exercer a sua influência sobre ele, desta vez Guilherme se manteve firme. Bismarck era primeiro-ministro há apenas uma semana quando discursou de improviso para um grupo de ministros tentando convencê-los da necessidade de aumentar o exército. Ele terminou dizendo: as grandes questões da época serão decididas, não com discursos e resoluções da maioria, mas com ferro e sangue. A notícia do seu discurso espalhou-se imediatamente por toda a Alemanha. A rainha gritou com o marido dizendo que Bismarck era um militarista bárbaro que estava querendo usurpar o controle da Prússia, e que Guilherme tinha de exonerá-lo. Os liberais no governo concordavam com ela. O protesto foi tão veemente que Guilherme começou a temer acabar no cadafalso, como Luís XVI da França, se mantivesse Bismarck como primeiro-ministro. Bismarck sabia que tinha de falar com o rei antes que fosse tarde demais. Ele também sabia que tinha feito uma besteira, e que deveria ter temperado suas palavras inflamadas. Mas, analisando melhor a sua estratégia, ele resolveu não se desculpar e, sim, fazer exatamente o oposto. Bismarck conhecia bem o rei. Quando os dois homens se encontraram, Guilherme, previsivelmente, estava agitadíssimo por causa da mulher. Ele reiterou o seu medo de morrer na guilhotina.
Mas Bismarck respondeu apenas: sim, então morreremos. Devemos morrer mais cedo ou mais tarde, e haverá modo mais honroso de morrer? Eu morrerei lutando em defesa do meu rei e senhor. Vossa Majestade morreria selando com o próprio sangue seus direitos reais concedidos pela graça de Deus. Seja no patíbulo ou no campo de batalha, não faz diferença quando se arrisca a vida em defesa de direitos concedidos pela graça divina. E assim ele foi, apelando para o senso de dignidade de Guilherme e para a majestade da sua posição como chefe do exército. Como o rei deixava que as pessoas o influenciassem? A honra da Alemanha não era mais importante do que sofismar sobre palavras. Não só o primeiro-ministro convenceu o rei a enfrentar a mulher e o parlamento, como convenceu a aumentar o exército, o objetivo de Bismarck desde o início. Interpretação. Bismarck sabia que o rei se sentia intimidado pelos que o cercavam. Ele sabia que Guilherme tinha uma formação militar e um profundo senso de dignidade, e que se sentia envergonhado da sua covardia diante da mulher e do seu governo. Guilherme intimamente ansiava ser um grande e poderoso rei, mas não ousava expressar a sua ambição porque temia terminar como Luís XVI. Enquanto uma exibição de coragem em geral esconde a timidez de um homem, a timidez de Guilherme ocultava a sua necessidade de se mostrar corajoso e bater no peito. Bismarck percebeu um desejo de glória sob a máscara pacifista de Guilherme, e jogou com a insegurança do rei quanto à sua masculinidade, conduzindo finalmente a 3 guerras e a criação de um império germânico. A timidez é uma potente fraqueza a explorar. Almas tímidas em geral desejam ser o oposto, ser Napoleões. Mas não possuem a força interior. Você, em essência, pode se tornar o Napoleão delas, forçando-as a tomar atitudes ousadas que atenderão às suas necessidades ao mesmo tempo em que também as faz depender de você. Lembre-se, procure os opostos e não acredite nas aparências. Imagem, o ponto nevrálgico. Seu inimigo tem segredos guardados, pensamentos que ele não revela. Mas eles vêm à tona de uma forma incontrolável. Existe ali em algum lugar, um ponto frágil na cabeça, no coração, na barriga. Uma vez encontrado, coloque ali o dedo e aperte. Autoridade, descubra o ponto fraco de cada homem. Esta é a arte de colocar em ação a vontade deles. É preciso mais habilidade do que resolução. Você precisa saber onde tocar. Cada vontade tem um motivo especial que varia de acordo com o gosto. Todos os homens são idólatras, alguns da fama, outros do interesse próprio, a maioria do prazer. Sabendo a origem principal dos motivos de um homem, você tem a chave para a vontade dele. Baltasar Gracian, de 1601 a 1658, o inverso. Tirar proveito da fraqueza alheia tem um grande risco, e você pode desencadear uma ação que não conseguirá controlar. Nos seus jogos de poder, você prevê vários movimentos e planeja de acordo com eles. E você explora o fato de que as outras pessoas são mais emocionais e incapazes de tal previsão. Mas se você se aproveita das vulnerabilidades delas, das áreas sobre as quais elas têm menos controle, poderá desencadear emoções que alterarão seus planos. Force o tímido a ser ousado e ele poderá exagerar, responda à necessidade que ele tem de atenção e reconhecimento e ele poderá precisar de mais do que você quer lhe dar. O elemento impotente, infantil, do qual você está se aproveitando pode se virar contra você. Quanto mais emocional for a fraqueza, maior o potencial de risco. Conheça os limites deste jogo, portanto, e não se deixe entusiasmar pelo controle que tem sobre suas vítimas. Você quer o poder, não a emoção do controle. Essa é apenas uma lei, das 48 leis do poder. Para ver as outras 47, acesse nossa playlist, As 48 Leis do Poder, Robert Greene, para sua evolução mental. Para apoiar o canal não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.